Fala galera, beleza? Tranquilo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre filosofia e ciência, né? Começamos a falar sobre isso na semana passada. Hoje eu tenho uma pergunta especial para vocês. O que é ciência, pessoal? Vocês sabem o que é ciência? Mas espera aí. E a ciência e a filosofia? Vocês sabem diferenciá-las? Gente, isso é uma coisa que pode parecer até um pouco simplório para vocês, mas é na verdade um desafio, tá bom? Constantemente tem se separado aí filosofia e ciência nos discursos do senso comum. Pera aí, mas tá aí, ó, tá aí uma questão que a gente também vai conversar aqui, né? Sobre essa diferença entre o conhecimento científico e o senso comum, beleza? Bem, vocês já sabem, vocês já me conhecem, eu sou o Edson, o seu professor de filosofia, tá bom? Então abre essa cabeça e vem comigo, galera! Pra gente começar aqui a nossa conversa de hoje, é importante partir de uma pergunta inicial. O que é ciência, pessoal? E isso vai levar também aqui a filosofia, né? Gente, ciência, ela é nada mais nada menos do que o conhecimento dos fenômenos da natureza, do mundo, da nossa realidade, né? O conhecimento dos fenômenos que norteiam a vida no mundo, tá bom? A ciência vai estudar essas questões, tá bom? Muito baseada na empiria, né? Muito baseada na experiência. Não é à toa que quando falamos em ciência hoje em dia, né, e isso aí desde a Revolução Científica do século XVII, quase que eu errei, né? A gente fala em método científico. Quando a gente fala em ciência, a gente associa a método científico e vice-versa, né? E o método científico, ele está baseado na experimentação, certo? É uma série de procedimentos que já falamos aqui, né? Que são aí a observação, não é isso? Criação de uma hipótese, experimentação e conclusão, não é isso, pessoal? Esses passos do método científico, eles levam à concretização de uma teoria científica, tá bom? Toda teoria científica, ela vai seguir esses passos, esse passo a passo do método científico para concretizar a sua pesquisa. Tem um grande erro de uma galera aí hoje que acha que as teorias científicas vão levar a leis gerais, né? O que é um problema, porque na verdade são as leis gerais que determinam a teoria científica, né? É justamente no movimento inverso, né? Você tem leis gerais, né, que vão determinar as teorias científicas, tá bom? Teoria, galera, é um termo que é constantemente usado de formas muito amplas, muito diversas, né? E constantemente também distintas, né? Cria-se uma separação. Cria-se uma separação hoje em dia entre o que é ciência e o que é filosofia. Uma distinção muito grande, né? Que a gente faz hoje e que nem sempre foi assim, né? Que filosofia já esteve muito próximo do que era a ciência, do que é a produção do conhecimento científico. Mas nós passamos a entender a ciência como uma verdade, e tá aí uma questão importante a ser questionada hoje. Ciência produz verdade? Ciência não pode ser questionada? Na verdade, gente, a ciência, ela se constrói a partir do questionamento, né? Quando você observa algum fenômeno, né, você questiona aquele fenômeno e você cria hipóteses explicativas para aquele fenômeno. E aí você faz o quê? A experimentação. Você entra na experimentação para comprovar ou não a sua hipótese explicativa, concluindo assim a tua pesquisa científica, certo? Pois é, a ciência, ela tá baseada nessa contestação, né? Ou seja, você tem que questionar
Só que a filosofia, e a gente já viu isso lá atrás, né, na nossa primeira aulinha aí, ó, do que é filosofia, né, e como filosofar, que a filosofia também é baseada no questionamento. Filosofar é questionar, né? É questionar o óbvio, não é isso? Pois é, galera. Então isso dá a gente a percepção de que filosofia e ciência partem do mesmo princípio, ora pois. Olha só, galera, um princípio norteador das duas áreas que nós estamos vendo separadamente é o mesmo, né? É o mesmo princípio norteador. Então, qual é a diferença que nós estamos dando à ciência e à filosofia? Nós estamos colocando a filosofia num ambiente da produção de verdades, né? Desde a consagração da filosofia como forma de enxergar o mundo a partir do iluminismo, nós entendemos a ciência como produção de verdades. A ciência, ela produz a partir de questionamentos, ela produz teorias científicas a partir de questionamentos, mas são teorias baseadas em comprovações, em experimentação, tá? Porque senão a gente cai no perigo de tomar uma rasteira daquela galerinha hoje que fala assim: ah, mas isso é só uma teoria. De fato é só uma teoria, galera. Só que é uma teoria com comprovação, né? Esse é o momento que os terraplanistas devem estar odiando aí a minha fala nesse vídeo, né? Paciência! Mas olha só, é isso, a ciência, ela é teoria, ela produz teoria, mas baseadas em comprovações. Diferente, né, da religião, por exemplo, como falamos na videoaula anterior. A religião, ela também produz teorias, mas não é baseado em comprovação, né? É baseado em determinações, é baseado em iniciativas de legitimar determinado pensamento, determinada cosmogonia, tá bom? Então há essa diferença. E a filosofia nisso tudo? A filosofia não parte do questionamento? A filosofia não produz teorias? Produz teorias. O que mais se tem na filosofia é teoria, né? Só que a filosofia não está exatamente preocupada com os fenômenos que norteiam a vida no mundo, com os fenômenos que norteiam a natureza, o próprio mundo, mas a filosofia, ela está preocupada com o próprio mundo, com a própria natureza, com a própria vida, tá bom? A filosofia, nós podemos encaixar junto com a ciência, né, a partir desse princípio norteador que eu falei, né, o questionamento. A filosofia, ela é um princípio questionador, é o princípio da indagação, que pode levar sim a uma teorização, né, mais complexa, não baseada de fato na experimentação, mas na observação. E pode ser um princípio que vai conduzir a uma pesquisa que vai produzir conhecimento científico. Bem, isso é importante para a gente entender, pessoal, porque a filosofia e a ciência não são inimigas, elas não estão separadas num duelo, não. A filosofia e a ciência, elas são parceiras. A filosofia é uma arte do pensamento, né? A arte do pensamento é a arte do questionamento, né? A ciência, ela produz teoria experimentada, ela produz tecnologia, né? E aí alguns podem se levar a um outro questionamento que é bastante filosófico, por sinal: se a ciência um dia chegará a pôr fim à filosofia, ou seja, se a ciência vai acabar com a filosofia num duelo mortal entre ciência e filosofia, aonde ambas duelam até a morte. Qual ganha? Nossa, tá muito cinematográfico isso. Nenhuma das duas, porque as duas não estão no duelo, né? As duas são parceiras, elas caminham juntas. Jamais a ciência será capaz de acabar com a filosofia. O que a ciência pode fazer é produzir
coisas que a filosofia não produziria a priori. A ciência pode nos ajudar a desvendar muitos mistérios que talvez a filosofia não resolva, mas complexifique. Então as duas estão juntas, estão caminhando juntas, né? Quanto mais tecnológicos nós estivermos, olha só, quanto mais tecnológicos nós estivermos, mais filosóficos estaremos, porque maior será a necessidade de questionar o óbvio. Tecnologia, ciência, é exatamente isso que a gente está aqui, ó. Eu aqui, você aí, nós estamos nos comunicando através de quê? Da ciência. E através da ciência estamos fazendo o quê? Estamos filosofando, meus amores. Estamos questionando o óbvio. Estamos botando a nossa cachola para pensar. Abre essa cachola, abre essa mente. Tá entendendo? Então essas duas coisas, elas são parceiras. A gente precisa de uma vez por todas entender isso. Tá bom? Que essas duas coisas não são inimigas, mas elas são parceiras. E aí, também é importante a gente encaixar uma outra reflexão na nossa aula, que é o seguinte: conhecimento científico e senso comum. Qual a diferença? Galera, conhecimento científico é baseado na comprovação, no método científico, como a gente já trabalhou aqui agora. Enquanto o senso comum não é baseado na comprovação, né? Nós poderíamos pegar, por exemplo, deixa eu pensar, manga com leite faz mal, né? Essa era uma máxima popular que eu ouvia durante um bom tempo da minha infância. Acho que a gente ouve até hoje, né? Manga com leite faz mal. Mas só que essa teoria não é baseada em nenhuma comprovação científica. Mas é uma premissa. É uma premissa do senso comum. E se a gente for buscar na história, a gente vai encontrar por que essa premissa se configurou como uma realidade ali para as pessoas, né, para o senso comum. Por que essa premissa existiu? Nós vamos entender, né? Se a gente olhar ali aos tempos da escravidão, né, o leite como um artifício como um produto, muito caro, né? Criar essa premissa é uma boa estratégia para evitar o consumo desse produto pelos escravos. Então a gente começa a entender ali por que existe essa premissa, né? Existe toda uma justificativa histórica, social para isso, uma justificativa sociológica, né? Mas não tem comprovação científica, o que significa que manga com leite não faz mal. Interessante, né? E aí você consegue observar nesse exemplo claro, nítido, a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Eu espero, com toda honestidade, que você esteja entendendo, porque isso é essencial, tá bom? Entender essa diferença é essencial, porque o senso comum reproduz muita coisa errada o tempo inteiro. E a gente está aqui para desconstruir essas premissas infundadas, tá bom? Isso é fundamental, galera. Fundamental. Se nós fôssemos falar na teoria do átomo, por exemplo, né, cujos cientistas pensaram e repensaram, refutaram muitas vezes, complexificaram mais ainda essa teoria, né, nós vamos partir de um princípio do conhecimento científico, né? Vamos partir de um princípio do conhecimento científico. Hoje nós sabemos que o átomo não é a menor partícula, né, da matéria. Mas ainda, né, até hoje, o senso comum ainda reproduz isso, que o átomo é a menor partícula da matéria. E cabe a nós aqui desconstruir isso mais uma vez. Mas se nós formos voltar a falar de filosofia, vamos nos remeter a Demócrito na filosofia antiga, né, nos pré-socráticos, em que Demócrito vai ser um dos primeiros pensadores a teorizar sobre um princípio comum de toda a matéria,
que ele vai chamar de átomo. Entendi. E a ciência moderna faz o que então? A ciência moderna, né, ela vai estudar isso, ela vai pesquisar, ela vai analisar essa teoria e ela vai comprovar a existência do átomo. E durante muito tempo acreditava-se que o átomo era de fato o princípio originário da matéria, tal qual o Demócrito afirmara. Mas chegaremos ao consenso de que o átomo não é a menor partícula da matéria, que o átomo também é formado por partículas menores. E aí o professor de química e física vai adorar compartilhar com a gente desse conhecimento e somar nessa nossa aulinha aqui, né? Porque essa teoria do átomo, né, é muito estudada, né, muito trabalhada pela física, por exemplo, né? Então, nossos professores de física vão poder se apropriar ainda mais sobre esse discurso, tá bom? Mas aí a gente já viu que a diferença entre a teoria filosófica, a teoria científica e o senso comum, né, a partir desse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Se eu tenho um recado para deixar a partir dessa aula, é o seguinte, que a ciência, ela não produz verdades, ela produz teorias científicas, ela produz conhecimento científico, e esse conhecimento, ele é passível de ser questionado. E é assim que a ciência continua se construindo, questionando a própria ciência. Então não entenda você que a ciência, ela é uma verdade absoluta, porque não. Foi contra as verdades absolutas da igreja, do pensamento religioso, que a ciência brigou, que a ciência nasceu e que a ciência se consolidou. Então, não dê esse estigma para a ciência, tá? A ciência não é uma verdade absoluta, tampouco a filosofia. Bora filosofar? A gente continua na próxima aula, pessoal. Por hoje, fica aqui a nossa reflexão sobre ciência, conhecimento filosófico e senso comum. Beijo nos corações. Até a próxima aula, pessoal.